Nessa casa tem dois pais, dois filhos e muito amor. Vem comigo conhecer essa história. Esses são o Nicolas e o Rian, ambos de 3 anos. Eles são a essência de uma família construída pelo encontro de afetos. Adotados pelo casal Douglas e Guido, os pequenos ganharam o aconchego neste lar, onde eles sempre foram sonhados. Né, eu que sempre quis ter filho, desde antes de conhecer ele, sempre tive o sonho de ter filho, sempre quis, né, e ele também sempre teve esse sonho, né. Sim, então aí juntou, né, o sonho de um com o sonho do outro, né. E daí a gente, sempre achou muito bonita a questão da adoção também, e a gente tem, casos de adoção nas nossas famílias, tanto na minha quanto na dele, sabe. Tem adoção nas duas famílias. Então a gente sempre achou muito bonito, né. Eu sou adotado, né, eu fui adotado com 9 dias, e minha irmã também foi adotada com 13 dias. E a mãe dele também foi adotada, Minha mãe então também é teve adotada. muitos casos de adoção na família, né. Os pais explicam que o processo de adoção dos meninos foi bem diferente um do outro. Primeiro veio o Nicolas, né, quando a gente fez o processo por Portunhão, que na época a gente morava em Irinópolis, e aí o processo foi todo por lá. Então a gente fez a adoção dele, ele veio pra gente com 2 dias, e aí passou 2 anos, e quando o Nicolas quase completou 3, aí veio o Rian em junho do ano passado. Aí o Rian já veio grandinho, já veio com 2 anos. Foram processos extremamente diferentes, porque o Nicolas veio recém-nascido, né, então foi uma adaptação totalmente diferente, foi tudo diferente, né, porque não precisava ele se adaptar, porque ele era recém-nascido, então foi bem tranquilo, assim. A do Rian também foi uma adaptação tranquila, mas foi diferente, porque ele já era maior, já tinha algumas manias, então teve bastante coisa que a gente teve que trabalhar com ele, mas também não foi nada difícil, assim, foi Os bem. pais contam que quando viram seus filhos adotados pela primeira vez, tudo fez sentido. Quando a gente chega para conhecer, a gente já de cara percebe e, tipo, acredita que é o nosso filho mesmo, sabe, porque, parece que tem uma conexão, né, por exemplo, do primeiro, do Nicolas, a gente foi direto do hospital, né, então a gente chegou, entrou no quarto lá do hospital e quando a gente olhou pra ele, já viu que realmente aquele bebezinho daquele tamanho era nosso filho. E daí, sabe, do Rian a gente teve a adaptação no abrigo, né? A gente foi até o abrigo pra ficar lá um período de adaptação, mas quando a gente chegou pra conhecer ele no primeiro dia, também teve aquela conexão que a gente já percebeu que seria nosso filho também, né? A gente faz um contato, né, sem contar para ele que ele ia ser adotado. Então a gente tem aquele primeiro contato, ver se ele se identifica com a gente também, e daí rolou uma conexão, né. Uhum. E aí o Nicolas também nesse primeiro dia também foi junto lá, né, eles brincaram ali, sem saber que iam se tornar irmãos, e aí acabou que estão aí hoje. A família teve um papel muito importante durante todo o processo de Verdade, né. adoção. Quando o Nicolas ele veio para nós com 2 dias, ele estava no hospital ainda. E aí ele nasceu com uma pequena infecção no sangue que precisava ficar internado ali uns dias. E aí a gente não tinha nada, né? A gente tava do zero, né? Como a assistente social falou, pra gente não nos preparar, porque a gente não sabia com que idade ele viria, a gente precisou correr atrás nesse período. Então, desde então, as avós ficavam com ele durante o dia no hospital e à noite a gente revezava ali para poder passar a noite com ele. E aí, vindo para casa, o apoio continuou, tanto até hoje, quando precisa, as avós, né, tios, enfim, estão sempre, às vezes, ficam com eles quando a gente precisa trabalhar, estão sempre presentes. Sim, a gente tem uma rede de apoio muito grande, então toda a família, tanto minha quanto dele, sempre apoiou, desde quando a gente estava no processo de adoção, que a gente queria adotar, eles sempre deram o maior apoio. Inúmeros casais homoafetivos sofrem preconceito quando decidem adotar uma criança. Este não foi o caso de Douglas e Guido. Na verdade, no processo não, né, Não. nem de pessoas, assim, de fora, nem dentro do próprio fórum, essas coisas assim, né, do pessoal que trabalha com isso, a gente não sofreu nenhum preconceito em momento algum, foi bem É uma tranquilo, né. dúvida que as pessoas sempre têm com a gente, né? Mas até por ser uma cidade menor, a gente achou que poderia acontecer, mas não teve nenhum tipo de preconceito que a gente vê às vezes, né, na mídia, assim, de casos, né, de extremos às vezes, né?
Então acabou que sempre foi bem tranquilo. Tanto na rua, na escola também sempre foi bem acolhido quando era só o Nicolas, depois quando a gente teve o Rian também. Então sempre teve muito acolhimento. Ao olharem para a família que construíram, o casal se enche de gratidão e alegria, certos de que fizeram a escolha certa. Orgulho, eu orgulho dele, ele é orgulho de mim, nós temos orgulho de nós mesmos, por a gente ter conseguido, porque muitas pessoas, assim, a gente não teve, como a gente falou na pergunta anterior, preconceito, mas muitas pessoas olhavam, assim, achando que a gente não ia conseguir, né? Mas a gente conseguiu e estamos aí, né, com os 2 meninos.